Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? E hoje a gente vai falar sobre a distribuição e dinâmica populacional. Vejam só o que acontece, né? O Brasil, ele tem aí uma grande extensão territorial e também tem um índice populacional muito elevado. E aí, até os dados levantados pelo IBGE em 2018, a estatística mostra que o Brasil tinha aproximadamente 208,5 bilhões de habitantes. Isso é muito, não é? Só que aí, quando a gente estuda aí a grande extensão territorial do Brasil e faz a comparação com sua população, a gente vê que nem tem tantos habitantes assim, não é mesmo? Talvez. Então, vejam só. Quando a gente vai para o número de pessoas, a gente acha esse número muito elevado. E sim, o Brasil é um país populoso. Mas quando a gente vai para a divisão e vê a quantidade de densidade demográfica, a gente vê que o território brasileiro ele é muito grande, então sua população acaba sendo pouca comparada ao território. Entenderam? É como se fosse assim, a gente tem a nossa sala de aula, né? E aí dentro dessa sala de aula temos 14, 16 alunos, 16 se eu não estou enganada, 16 alunos no todo, né? E aí acaba que sendo até adequada o espaço que sobra para cada um de vocês se movimentarem e se locomoverem dentro da sala de aula. Mas vamos imaginar a turma de vocês sendo no Brasil. Sabemos o tamanho da sala de aula e a quantidade de alunos. E aí a gente reduz esses alunos para só 5. Vai ficar muito espaço na sala, não vai? Então, é isso que acontece no Brasil. Temos uma grande quantidade populacional, mas ao mesmo tempo temos também uma grande extensão territorial. E isso faz com que tenhamos bastante espaço aí quando dividimos esse território para cada habitante do Brasil. E aí, como é que a gente descobre essa densidade demográfica? A gente vai pegar o número de habitantes, né? Aí, 208,5 bilhões. E dividir pelos quilômetros desse território. O Brasil tem, deixa eu ler, 8.515.767 quilômetros quadrados. E quando a gente faz essa divisão, a gente vai chegar a um total de 24,4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é muito espaço, não é verdade? E aí a gente pode usar também o exemplo da nossa sala e a gente vai ter também uma noção e vai perceber que é um grande território aí para a população que existe atualmente, né? E aí, gente, quando a gente faz essa análise da densidade demográfica, a gente vai ver, né, no livro de vocês, na página 97, tem uma tabela onde vem com a seguinte abordagem. Observe na tabela a comparação do Brasil com outros países em termos de população absoluta e densidade demográfica. E aí, a gente vai ver que nessa tabela o Brasil fica em 5º lugar nessa densidade, né? Em relação a outros países, ele perde apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A China sai em primeiro lugar porque tem tanto uma questão territorial, né, como também populacional. O índice populacional da China é muito grande, tá certo? Então, nessa listagem aí, escala mundial, o Brasil fica em 5º lugar, né, em relação a habitantes, território e densidade demográfica. Quando a gente vai para a distribuição dessa população, a gente vai ver que boa parte dela está concentrada tanto na faixa litorânea do nosso país, como também nas capitais. E aí vejam por quê. Lá em 1500, quando chegaram as grandes navegações e passando alguns anos começam o processo de colonização,
É justamente na fachada litorânea onde começam a habitar os primeiros povos. E por quê? Uma das características principais para a ocupação ser nessas áreas é porque facilitava, né, a locomoção, pode-se dizer assim, né, a rota de navegações, as rotas de navegações, que eram as principais transportes daquela época, quando a gente desejava sair do Brasil para outros lugares. Então, por ser favorável a essas rotas de navegação, começa-se a colonizar justamente aí. É onde surgiam as primeiras aldeias, as primeiras colônias, né? E também ao aceleramento aí durante o processo colonial. Outro ponto de concentração é na região sul. E aí, por que na região sul? Porque na região sul é justamente onde começam os primeiros centros urbanos, né? Que aí no livro de vocês vem trazendo aí essas abordagens. É onde começa o processo de industrialização no Brasil. É aí entre o centro-oeste e o sul do Brasil. E aí veja o que acontece, minha gente. Os outros lugares, né? As outras regiões do Brasil, elas também passam a ser ocupadas. Só que elas começam a ser ocupadas mais lentamente, né? Começa a dar intuito justamente aí depois da década de 1950, quando a capital do Brasil ela é construída. Por quê nesse marco? Porque é justamente depois da construção de Brasília que começam a ser traçadas novas rodovias. E essas rodovias é justamente o que dá acesso a outros lugares do Brasil. E, além da questão da exploração, né, da extração de alguns minerais ou de outras matérias-primas que o nosso território tem, a construção de Brasília, juntamente com novas rodovias, deu acesso às pessoas circularem por todo o território, né? E aí é onde começa a se expandir com mais intensidade lá para a região norte, né, do nosso país, tá certo? E aí, pessoal, para vocês entenderem melhor como funciona essa dinâmica de ocupação do nosso território, eu vou trazer 2 pequenos vídeos para vocês, para acrescentar o entendimento de vocês. Ele vai focar na questão do desenvolvimento das cidades e a ocupação dessas cidades ao longo dos anos, certo? Indo mais além, a gente tem o crescimento populacional. E aí, gente, no Brasil, a gente tem aí o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatísticas, né? O IBGE, que serve justamente para fazer essas análises, né, de cotação de quantidade de habitantes, assim como outros, como é que eu posso dizer? Outras características, né? Aí voltada para a região brasileira, né? Para o nosso país. Então, o IBGE funciona ativamente, né? Para trazer dados precisos
e atualizados para a gente. E aí, o que é que acontece? As pesquisas realizadas pelo IBGE, quando se trata da população, ela é feita a cada 10 anos. E aí, através dos seus dados, é possível notar que a população brasileira, ela está vindo aí numa faixa equilibrada, né? Na página 99 do livro de vocês, a gente tem uma tabela da evolução da população brasileira entre 1876 e 2016. E essa tabela, ela traz dados que correspondem da seguinte maneira: o índice de homens e o índice de mulheres e o índice total. Quando a gente analisa essa tabela, a gente vai perceber que os dados de crescimento, tanto de mulheres como de homens, eles são bem próximos, né? E aí, o que é importante ser dito? Essa análise é feita e na tabela, ele tem a presença de um gráfico que é dividido em anos, né? E o que é que acontece? Esses anos correspondem aí aos 10 feitos pelo IBGE. E aí, o que é que acontece? Mesmo tendo um índice de aproximação entre homens e mulheres e o crescimento dessa população de um modo total, é importante ser dito que não necessariamente vai ter um surto de nascimento de homens e mulheres e essa estatística suba. Não. É assim. Há períodos, né, entre esses 10 anos de estudos que eles realizam a cada 10 anos, que vai ter meses que vai ter mais taxa de natalidade de mulheres, outro que vai ter maior taxa de natalidade entre homens, outro que a taxa de mortalidade vai ser para um ou para outro, né? Então, tem aí as suas variáveis. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade? Vejam só. A taxa de natalidade, ela corresponde ao nascimento de pessoas. Ou seja, se tem 20 bebês nascendo agora no Brasil, então está aumentando aí a taxa de natalidade do nosso Brasil. Se acontecem, como por exemplo está acontecendo aí, né, esse surto viral, que milhares de pessoas já faleceram, então tem aí um aumento na taxa de mortalidade. Ou seja, natalidade corresponde aos nascimentos, mortalidade corresponde às pessoas que morrem anualmente, tanto no nosso país, né, como em outras regiões. Mas o IBGE foca apenas no Brasil, certo? É importante ser dito isso. E aí, veja só o que acontece. Seguindo essa linha, né, de análise de taxa de natalidade e de mortalidade, a gente consegue ver os números representativos da população brasileira e os anos que tem o maior taxa de natalidade e a de mortalidade. Isso nos ajuda a entender a dinâmica que funciona a população do nosso país, tá bom? E aí, o que é que acontece? Quando a gente faz um estudo ou pega dados estatísticos aí do IBGE que foquem na taxa de natalidade e mortalidade, principalmente no total dessa soma, né, do índice total dessa população, a gente vai ver que desde anos bem atrás aí, lá no século XIX, por exemplo, para cá, teve uma taxa, assim, de estabilidade dessa população, pode-se dizer assim. E isso quer dizer o quê? Deixou de nascer muitas pessoas, né? A taxa de mortalidade também diminuiu bastante. E tudo isso é em consequência de uma sociedade organizada. E por que isso? Vejam só, gente. A gente sabe que quanto maior for o nosso cuidado com a nossa saúde, mais anos de vida a gente vai ter, né? Para desfrutar da vida. E aí, quando a gente chega aí no final do século XIX para o XX, começam a vir medidas governamentais que auxiliam as sociedades. Então, a gente começa a ter um maior cuidado na saúde, a gente começa a ter direito à saúde pública. Século XX e XXI, início aí do XXI, são marcados por esses benefícios, né? A saúde, ela ganha ênfase. Ela ganha, como é que eu posso dizer? Ela ganha uma escala primária, né? Os cuidados com a população, de maneira geral, começam a ser melhorados.
a gente começa a ter vacinas gratuitas, a gente começa a ter um saneamento básico melhor para garantir a qualidade de vida das nossas famílias. E tudo isso ajuda para que a gente alongue os nossos anos. Já a taxa de natalidade, a taxa de nascimentos, ela teve um certo equilíbrio. E aí, por que esse equilíbrio? Porque no século XX, né, é justamente quando a mulher começa a ter um empoderamento. Ela começa a ter o direito, a optar pelo direito de querer ter uma família ou não. E aí, nas últimas décadas do século XX e as primeiras do século XXI, é quando as famílias elas começam a dialogar se elas querem ter filhos ou não. A mulher ela começa a embarcar no mercado de trabalho, ela começa a ter mais autonomia, né, da sua vida, diferentemente de séculos atrás, que vocês já devem ter visto em história, e também ser conhecedores das narrativas aí da história familiar de vocês, né? E aí, vejam só, em decorrência disso, surgem métodos no sistema de saúde que auxiliam a mulher a ter esses cuidados para engravidar só quando deseja. E o que são esses métodos? São os preservativos, né? Tanto para homem como para mulher. O aparecimento aí dos... Esqueci o nomezinho do danadinho agora. Anticoncepcionais, né? O surgimento dos anticoncepcionais, que também auxiliam a mulher a regular o tempo de gestação que ela deseja ou não ter, né? Então, gente, todos esses benefícios que chegam à sociedade, eles trazem também essa afetação nessas estatísticas. Então, se a mulher ela começa ter mais direito sobre o seu corpo, de desejar ter um filho de forma individual, ela vai ter. Se ela desejar em família, ela também vai ter. E tudo isso, né, como eu disse antes, afeta aí essas estatísticas, né? E aí, vejam só, o que antes existiam famílias com 15 filhos, por exemplo, a minha avó ela teve 15, a minha mãe teve 3, né? Então, isso é uma diferença trazida tanto historicamente, como também de uma organização social, tá certo? Quando a gente vai para a página 101 do livro de vocês, vem trazendo uma abordagem estrutura etária e ocupacional. E aí vejam só o que acontece nessas pirâmides. Elas continuam focando no nascimento de homens e de mulheres, né? Temos aí a presença tanto de anos, né? A presença do percorrer de tempo, como também a gente tem a faixa de idades, né? E aí é interessante ser apresentado a vocês o corpo de uma pirâmide etária. Quando a gente fala de uma pirâmide etária, a gente traz dados precisos, tanto masculino como feminino. Trazemos a linha temporal e trazemos também a questão de idade, para auxiliar a gente a entender o índice populacional de tal faixa etária, certo? E aí, vejam só, na página 101, quando vem essas tabelas para vocês, vem fazendo aí uma comparação, tanto de 1980, onde o índice populacional ele era maior entre as idades de 0 até os 19 anos, e vai afinando ao decorrer dessa idade, né? Chegando aí a um mínimo quando o ser humano completa seus 80 anos. Já em 2010, a gente já vem com uma pirâmide mais estruturada, onde jovens e adultos já têm uma presença maior na sociedade. Isso é em decorrência dos benefícios que essa sociedade trouxe ao longo desses anos. Quando a gente vai para um comparativo imaginário, né, que se idealiza que seja assim, em 2060, a gente vai poder perceber que, pelo menos nessa estrutura etária, nós vamos chegar a uma idade aí bem mais avançada. Muitas pessoas vão conseguir chegar aos seus 80 anos.
né? E aí vale lembrar que para isso acontecer a gente precisa se cuidar. Em tempos como estamos vivendo agora, mais ainda, né? Então, se a gente quer chegar aí a uma idade longa e duradoura, com a felicidade batendo na nossa porta diariamente, é necessário que a gente se cuide, tá bom? Então, vejam só, quando a gente usa uma pirâmide etária para fazer esse método comparativo, a gente tem um interesse por trás dele, né? Então, seja para descobrir o porquê dessa população, ela está se transformando, está aumentando os índices populacionais de jovens e adultos e até mesmo idosos, ou porque ela vem diminuindo ao longo desses anos. E o que precisa ser melhorado para ajudar essa população correspondente ao número a porcentagem populacional presente, tá certo? E aí, na página 102, vem falando sobre população econômica ativa do Brasil. E o que seria isso? É traçada uma faixa etária que vai entre 15 e 65 anos, que é justamente quando os jovens começam a egressar no campo de trabalho, pelo menos minimamente aceitável. Não com carteira assinada, que para isso precisa dos seus 18 anos, mas faz aí a média entre 15, porque é justamente quando os adolescentes começam a correr atrás do seu próprio lucro para atender às suas exigências do dia a dia ou até mesmo ajudar a sua família. E aí ela fecha na média de 65, porque é justamente quando começa o processo de aposentadoria de nós. E aí, essa população economicamente ativa é justamente abordando as pessoas que desenvolvem um trabalho entre essas idades. E fazendo isso, se, por exemplo, eu estou com meus 29 e eu estou trabalhando. Então, eu sou uma pessoa ativamente, né, no comércio, no meio de trabalho. Então, eu sou uma pessoa que faz parte da população economicamente ativa, né? Volto a dizer, não necessariamente todas as pessoas que abarcam essa etária, né, essa idade entre 15 e 65, fazem parte da população economicamente ativa. Para isso, ela precisa estar trabalhando, seja de maneira regular ou irregular, mas ela precisa principalmente regularizada. É importante ser lembrada disso. Por que é importante ser regularizada? Porque é a partir desse regulamento que a gente vai estar cadastrada e fazendo parte dessas estatísticas de ativamento da parte econômica do nosso país. Tá certo? E aí, pessoal, seguindo essa linha, né, divisores feminino e masculino, uma questão aí que pega a PEA, né, a população economicamente ativa, é o índice de representação das mulheres. As mulheres, elas são representantes aí em uma porcentagem de 43,3% da PEA, e isso segundo dados do IBGE. E aí, o que acontece? O que é interessante é que, quando a gente vai para essa escala masculino e feminino, as mulheres elas têm ingressado em uma maior quantidade no mercado de trabalho, né? Elas vêm ganhando um espaço maior, seja em qualquer profissão que se possa imaginar, tem uma mulher trabalhando no meio. E uma das características assim que é marcante é que, mesmo com a presença feminina, na maior diversidade de trabalho possível, tem também um marco que é o salário inferior ao homem, né? As mulheres elas ganharam aí uma independência ao longo dos anos, mas ao mesmo tempo elas ainda lutam por uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, tá certo? Indo mais além, quando a gente vai para a página 104, vem falando aí das migrações internas. E o que seriam essas migrações? É justamente a parte onde nós saímos das nossas regiões para outras. E isso seja em busca de trabalho, de um trabalho já fixo, seja através de uma nova oportunidade de vida para morar, né? Muitas opções existem aí que nos levam a sair do nosso território, da nossa região, né? Para morar em outra região, né?
E aí, isso não é uma coisa que aconteceu hoje. Não é uma coisa de agora. Isso é uma coisa que vem acontecendo aí aos longos dos anos. Uma das questões que é marcada por nós nordestinos é justamente isso. Muitos jovens aí entre as décadas de 90 saíam da sua região, né, da nossa região Nordeste, e iam lá para o Centro-Oeste ou para o Sul em busca de emprego. E isso é uma característica grande, marcante aqui na nossa região, desses processos migratórios de migração internas, né? E aí, na página 104, vem trazendo um mapa para vocês, que eu vou anexar, que mostra o quanto nós nordestinos saímos migrando aí para outras regiões do Brasil. E aí eu volto a dizer, essas migrações, elas podem ser tanto ligadas ao processo de migrações pela necessidade de um mercado de trabalho, que é um dos principais, diga-se de passagem, como também outras consequências que nos levam a migrar para outras regiões, tá certo? Então, por fim, a gente encerra esse conteúdo, né, esse assunto hoje, né, deixando aí para vocês a atividade da página 105 para ser respondida e ser enviada. Não acumulem, me mandem. Qualquer dúvida que for surgindo, me procurem, gente. Sério, vocês estão acomodados, tá bom? Vamos aí se mexer e fazer essas atividades todas, tá bom? Então, sendo assim, até breve e um grande cheiro.